Brigar com Deus. Eis aí uma canção do nosso querido Padre Zezinho, que poucas pessoas conhecem. Geralmente nós conhecemos as músicas mais tocadas nas rádios, mas essa canção nos faz ter uma profunda reflexão, porque muitas vezes no momento de dor, naturalmente nos revoltamos e às vezes até nos desviamos. Também é verdade que a dor rima com amor, como diz o próprio Padre Zezinho. Então vamos ouvir o que diz essa canção. Daqui a pouco a gente faz uma pequena reflexão sobre ela. Esta canção é para os pais que já perderam um filho e por isso brigaram com Deus. Eu não tenho respostas prontas para essa dor. Há feridas que não se curam com pomadas, mas com o tempo. Para eles que continuam zangados com Deus, esta canção. Admito que eu já duvidei, depois daquela morte repentina num farol. Depois que dos meus olhos Deus levou a luz do sol. Depois daquela perda sem aviso e sem sentido. Admito que eu já duvidei. Admito que eu briguei com Deus, porque não respondeu quando eu lhe perguntei por quê. Ele que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, parece que não viu nem escutou lá no hospital. Admito que eu fiquei de mal. Doeu demais e quando dói, do jeito que doeu, a gente chora e grita e urra e põe pra fora aquela dor. Desafia o Criador e quem se mete a defendê-lo. Comigo não foi diferente do que foi com tanta gente que perdeu algum amor. Briguei com Deus, briguei com Deus, e se eu briguei foi por saber que Deus ouvia. Admito que eu me revoltei um dia que estava Deus com seu imenso amor. Se Deus é amoroso, então por que deixou? Por que tinha que ser do jeito como foi? Admito que o desafiei. Admito que o desafiei por não achar sentido no que Deus me fez. E nem me perguntei por que será que o fez. Briguei com quem levar alguém que eu tanto amei. Admito que eu já blasfemei. Doeu demais e quando dói, do jeito que doeu, a gente chora e grita e urra e põe pra fora aquela dor. E desafia o Criador e quem se mete a defendê-lo. Comigo não foi diferente do que foi com tanta gente que perdeu algum amor. Briguei com Deus, briguei com Deus, briguei com Deus, mas acabei no colo dele. Admito que voltei pra Deus e até nem sei dizer por que foi que voltei. Eu acho que voltei porque não me calei. Voltei porque talvez não sei viver sem crer. Admito que voltei pra Deus. Admito que ainda creio em Deus, mas tenho mil perguntas a doer em mim. Eu tenho mil perguntas para lhe fazer. Espero que ele um dia queira responder. Ele sabe o que é que eu penso dele. Ele sabe o que é que eu penso dele. Queridos amigos, como diz a própria canção,
Admito que já duvidei. Quantas e quantas famílias, quantas e quantas pessoas nesse mundo passaram por situações de violência, passaram por situações de perda desastrosa. Quantas mães viram seus filhos assassinados de forma brutal. Tantas e tantas formas de perdas que muitas vezes nos faz duvidar, nos faz pensar que Deus não existe, ou simplesmente que Ele está tão distante que Deus muitas vezes não nos enxerga. Realmente, nos momentos da dor, se a gente não conseguir externalizar, colocar para fora, colocar esse grito de desespero para fora, e esse guardar pode nos destruir. Quantas vezes é apenas um desabafo? Quantas vezes a gente duvida, nós nos distanciamos. Onde é que estava Deus com seu imenso amor, diz a canção. Eu acho que todos nós nos perguntamos, quando passamos por situações difíceis, onde é que estava Deus que não viu essa situação? O próprio Cristo na cruz disse: Pai, você não está me enxergando? Nas palavras de Cristo, ele disse: afasta de mim esse cálice. O próprio Filho de Deus, na hora da agonia, na hora da dor, por que me abandonastes? Veja o lado humano de Cristo, exatamente brigando com o próprio Pai. Nesse sentido, quero dizer que o brigar aqui é apenas se revoltando, se perguntando, diante daquela dor que ele estava sentindo. Com certeza a Bíblia diz que ele é igual ao homem em tudo, menos ao pecado. Então ele sentiu uma profunda dor. Naquele momento ele disse: Pai, faça alguma coisa. Mas também ele refletiu e disse que não seja feita a minha vontade. A própria canção diz: briguei com Deus. E no final a canção diz: briguei porque sabia que Deus ia ouvir. Mesmo que a gente grite dizendo que Deus não existe, se diz distante de Deus, e existiu algumas razões pelas quais essa pessoa decidiu essa distância, mas Deus não se distancia da gente. Então, queridos irmãos, quantas vezes há pessoas que usam da dor e se transformam em pessoas melhores por causa disso. E há outras pessoas que se utilizam da dor como desculpa para suas mazelas, para se tornar pessoas amargas, pessoas tristes. Mas realmente essa canção Brigar com Deus nos faz ter essa reflexão grande, dinâmica sobre a nossa vida. Será que estamos prontos para vivenciar esse tipo de dor? Porque um pai, uma mãe, um filho, e quando a gente se transforma em pai, se transforma em mãe, quando Deus nos dá a graça de sermos pais e mães, parece que esses sentimentos eles afloram de uma forma muito grandiosa. Pensar em perder um filho, pensar em perder uma mãe é algo extremamente terrível. Porém, todavia, vamos perder. Se não de uma forma violenta, como diz a canção, mas a perda será inevitável. E a serenidade é o que nós buscamos. E mesmo que na hora a gente externalize, a gente grite, a gente brigue, e isso é natural e é até importante que às vezes aconteça, é fato que Deus não dá muito valor, não vai nos castigar por causa de um momento desse, porque Ele sabe que é um desabafo, que é um coração que está sangrando. Mas a canção também diz que briguei, mas eu voltei para Deus. Voltar para Deus é voltar para o colo quente, é voltar para aquilo que dá razão existencial, porque aquele que beber da água que vos der, jamais voltará a ter sede, diz a canção, diz a própria palavra de Deus. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado dessa minha pequena reflexão sobre essa canção. Como disse, a partir de hoje irei fazer algumas reflexões utilizando tão lindas canções do Padre Zezinho como uma forma de homenageá-lo em vida e também de catequizar, já que essa também é a missão do nosso grupo. Essa é a missão minha de cristão comprometido. Que Deus nos abençoe e nos guarde.